gostaria de compartilhar um testemunho de vida, onde eu e minha família passamos no ano de 2015. Já tem um bom tempo, mas são coisas que a gente passa na nossa vida e jamais vamos nos esquecer. Eu gostaria de ser o mais breve possível, mas como eu sou uma pessoa que eu gosto muito de detalhes, vai ser meio impossível não deixar passar alguns detalhes. No ano de 2015, nós resolvemos ter mais um filho. Já tínhamos a Maitê, nascida em 2012, e em 2015 a gente resolveu que teria mais um filho. Nós oramos durante um bom tempo para Deus confirmar isso no nosso coração, se seria o tempo adequado de já ter um segundo filho. E a Maitê, ela tinha acabado de completar 3 anos quando a gente descobriu que estávamos grávidos. E foi uma descoberta até um pouco na surpresa mesmo. Descobri lá na igreja em Curitiba, numa viagem que a gente estava fazendo, num congresso, porque eu tinha esquecido mesmo um pouco desse assunto, que a gente estava envolvido com outras coisas, um casamento de amigos, onde a gente foi padrinho, outras coisas que aconteceram em maio de 2015, mas em junho, comecinho de junho, a gente descobriu que estávamos grávidos, né? Foi uma alegria, a Maitê ficou muito feliz, ela já compreendia, ela já sabia, e ela desde o começo falou que era uma irmãzinha que ela ia ganhar. E foi passando o tempo, né? Fizemos a primeira ultrassom, e na segunda ultrassom, que é de 12 semanas, quem é mãe sabe, chama ultrassom morfológico do primeiro trimestre, a médica que nos atendeu disse que a taxa de translucência nucal do nosso bebê, que até então a gente não sabia o sexo, que estava aumentada. Ela disse que poderia ser algum problema genético ou que era um bebê grande. Saí de lá muito confusa, ao mesmo tempo crendo que não era nada, que Deus tinha o melhor para mim, mas ao mesmo tempo pensando, poxa, por que eu fui ter outro filho, né? Será que não era melhor ter ficado apenas com a Maitê? E daí eu falei pro Cláudio, vamos fazer outro exame, mesmo exame, mas em outro lugar. Eu tinha duas guias médicas, porque na época eu ainda não tinha decidido qual médico ficar, eu estava com 2 médicos, eu fui fazer o segundo exame, sem falar pro médico que eu já tinha feito o primeiro. Chegando lá, um médico um pouco grosso, um pouco seco, e ele disse, olha, você já fez esse exame? E eu não pude mentir, falei que já. Ele falou, então você já sabe, né, que o seu bebê tem várias malformações. E na hora eu fiquei meio em choque, assim, e ele falou assim, mas eu vou encaminhar você para um médico que é especialista nisso, medicina fetal. E lá nós fomos para um outro médico que era especialista em medicina fetal, e ele conversou com a gente, e ele disse, vou fazer outro ultrassom e tal. Mas ele foi bem assim, direto ao ponto. Ele falou, você tem 2 opções, ou você aguarda para ver o que vai acontecer, você pode fazer uns exames mais detalhados para saber exatamente o que o seu filho tem, seu bebê tem, ou você pode escolher o aborto, porque se tratava de uma má formação. E naquele momento eu falei que eu não ia optar pelo aborto. E o outro médico que estava me acompanhando também explicou essa situação, mas a gente resolveu levar adiante a gestação. E fiz todo o exame que precisava fazer, todos os exames, tudo certinho. Esse médico me encaminhou para uma equipe médica de gravidez de risco, do Hospital Guilherme Álvaro, e lá eu fiz uns outros exames, um monte de médico falando várias coisas, e porque eu precisava fazer um exame que chama aminocintese, que tira o líquido, né, o líquido amniótico, né, para ver realmente qual a síndrome que o meu bebê tinha. E era um pouco arriscado fazer esse exame, mas a gente queria fazer. E isso foi passando o tempo, passando semanas após semanas, e minha barriga crescendo, e a gente levando a vida normal de uma gestação. Na incerteza de que o que ia acontecer. Eu tinha muita certeza que Deus tinha o melhor, que Deus estava no controle, que Deus tinha algo para me ensinar nessa batalha, mas eu não sabia o que exatamente. Até que um dia eu ouvi de um pastor que estava na hora da gente ter nossas próprias experiências de vida com Cristo, com o Senhor, que era para a gente parar de ter experiências do outro. O testemunho do outro, fulana, ciclana, e eu? Qual o meu testemunho? Qual a minha experiência de vida com o Senhor? E
E passando dias, e eu orando, lendo a palavra, cantando muitos louvores, né? Um dos louvores que me acompanhou durante essa gestação foi, quem me conhece sabe que eu amo, que é Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, né? Que fala que no momento que, então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir o não de Deus, né? E aí foi passando e uma bela noite Deus me deu uma palavra que está em Isaías 65, verso 23, que diz assim: não habitarão inutilmente, nem gerarão filhos para a infelicidade, pois serão um povo abençoado pelo Senhor, eles e os seus descendentes. E o Senhor tinha me dado essa palavra, na verdade, bem no começo. Está marcado aqui dia 4 de agosto de 2015, eu estava de 13 semanas. E eu recebi essa palavra que eu não ia gerar filhos para a infelicidade, mas que os filhos que o Senhor me dera, os filhos que o Senhor ia me dar, seriam para felicidade, seriam para ser herança do Senhor mesmo nessa terra. E assim foi passando. Quando chegou em novembro, eu já estava de 28 semanas de gestação, 6 meses para 7, né, mais ou menos. Eu estava no culto, um domingo à noite, e uma pregação muito abençoada, falando sobre a vida de José, que José passou várias coisas, né, vários perrengues, a gente pode dizer assim, mas que tinha uma coisa que fazia toda a diferença na vida de José. Dizia lá no versículo que o Senhor estava com José. E ali eu também tomei posse, eu falei: Senhor, eu não sei como vai ser mais essa próxima semana, mas eu tomo posse dessa palavra, o Senhor está comigo. E naquele momento eu senti uma dor na barriga, assim, uma dor um pouco estranha, mas tranquilo. E daí eu comecei a perceber que a bebê não estava mexendo. Ah, esqueci de contar um detalhe. Até então, nesse momento, nessa última semana de gestação, nós descobrimos o sexo da bebê. Era uma menina, como a Maitê sempre dizia. Era uma menina. E ia se chamar Gabriela. E daí eu não senti mais a bebê mexer no domingo à noite. Voltei pra casa, a bebê não mexia. Aquela coisa de gestante, né? Toma café, come um chocolate, come alguma coisa pra ver se mexe, nada de mexer. E eu já um pouco preocupada. E na manhã seguinte eu não mexia. E eu falei pro Cláudio: olha, a bebê não tá mexendo, eu tô achando estranho. E eu liguei pro meu médico e meu médico disse: vem que eu quero te ver. E eu fui até o médico e ele foi fazer aquele exame, né, de ouvir o coraçãozinho, e ele falou: Glaucia, eu não estou ouvindo o coração da bebê. Eu te aconselho a fazer um ultrassom de emergência. E ali saiu e minha tia no centro de São Vicente tentando fazer um ultrassom de emergência e não tinha nenhum. E daí eu falei: não, vamos direto até o hospital, porque se alguma coisa acontecer, eu já estou no hospital. E eu fui para Santos, no hospital, e ali eu entrei pro ultrassom. E quando eu entrei no ultrassom, quem me atendeu foi uma médica maravilhosa, que ela já tinha me atendido no hospital, Guilherme Álvaro, e eu pude ver na televisão e nos olhos dela que algo não estava bem. E ela me abraçou e ela nem disse nada, na verdade, ela me abraçou. E eu já entendi o que tinha acontecido. Chegou a hora de viver, né, o que a gente tinha aprendido. Chegou a hora de exercitar a fé. E dali eu fui ligando, né? A minha mãe já estava comigo, o Cláudio estava comigo, e eu vim para minha casa. Vários amigos vieram me ver naquele dia. E no outro dia eu fui para o hospital novamente e me internei, uma terça-feira. E ali eu fiquei internada. A parte pior da internação foi que eu não podia ver a Maitê, porque não podia entrar criança. E ali eu fiquei internada num quarto, sozinha, sem ninguém. Eu tinha minha mãe, Cláudio, meus familiares, mas sem nenhum outro paciente. E ali eu pude viver cada dia uma experiência incrível com o Senhor, onde eu busquei o Senhor, onde eu recebi várias palavras de várias pessoas que foram me visitar. E ali foi passando um dia, outro dia, porque eu estava induzindo o parto para eu não fazer uma cirurgia cesariana e voltar para casa, né? Após uma cirurgia, eles estavam tentando induzir o parto normal.
E ali eu estava, não tinha tanta dor, pois eu estava medicada com dor, com remédios analgésicos, porque a bebê já estava em óbito. Então não tinha tanta dor de parto. Depois eu fui sentir o que era isso, mas até então não tinha dor. E os dias foram se passando, e eu tive uma experiência incrível com o Senhor naquele hospital. E na segunda-feira seguinte, chegou o dia do parto. Chegou o dia do nascimento. E à noitinha, eu comecei a sentir umas dores e eu vi que era a hora. A bolsa estourou e naquele mesmo quarto, naquela cama, a bebê nasceu. Meus queridos, eu tinha, assim, na minha cabeça, eu achava que eu ia escutar o choro do bebê. Eu achava que até no último minuto Deus poderia fazer um milagre e dar vida à minha filha. Mas Deus não fez isso. Deus não fez isso. Ele poderia ter feito, porque ele pode todas as coisas, mas ele não fez. Mas mesmo ele não tendo feito, assim, realizado o desejo do meu coração naquele momento, aquele quarto se encheu com uma paz, uma paz, uma paz. Aí sim eu pude entender o que diz lá em Filipenses 4. A paz que excede todo entendimento humano. Eu senti uma paz e eu senti audivelmente o Senhor falando para mim: filha, eu estou com você. Acabou. Eu estou com você. E naquele momento, né, as enfermeiras vieram, os médicos vieram e levaram a minha bebê sem vida, assim. E no dia seguinte eu voltei para minha casa e pude rever minha filha e ela perguntou da irmã, óbvio que ela perguntou. Ela levantou minha camiseta e falou: cadê a minha irmãzinha? E eu falei para ela que ela não estava conosco. Foi muito triste esse momento, foi triste o momento da Maitê perguntar, foi triste o momento onde eu saí do hospital e a recepcionista disse: cadê o bebê? E eu não tinha um bebê nos braços. E foi triste um outro dia também, onde nós tivemos que fazer o sepultamento da bebê, porque o bebê que é natimorto, mas passou de, se eu não me engano agora, acho que é 20 semanas, não tenho muita certeza. É preciso fazer o sepultamento e nós fizemos o sepultamento. Meu pastor foi com a gente, levou uma palavra de consolo aos nossos corações. E depois eu voltei para casa e tentei ter uma vida normal novamente, né? Crendo na palavra do Senhor, crendo no consolo dele, pois ele me deu mesmo a alegria, o consolo, a paz, o conforto no meu coração. E passado um ano disso, de 2015, a vontade de ter um outro filho era muito grande. Ainda mais agora, né? Falei, não, eu quero ter um outro filho. Mas tinha muito medo, muito medo. Muito medo de acontecer novamente, medo do que poderia acontecer. E passado um ano, a gente resolveu, conversando com um amigo nosso, a gente resolveu que íamos tentar ter mais um bebê. E eu engravidei em um mês, foi uma coisa muito rápida, eu fiquei surpresa. Dia 31 de dezembro de 2016, né? Passado um ano e um mês, eu descobri que eu estava grávida. E em 2017, em setembro de 2017, nasce Mateus. Coloquei esse nome porque, além de ser com a letra M, pra ficar igual a Maitê, significa dádiva de Deus. E Mateus foi uma dádiva de Deus na minha vida, um presente de Deus na minha vida, na vida do meu esposo, na vida da minha filha. E em todo esse tempo, em todos esses anos que já se passaram, eu não vou dizer que eu nunca chorei, claro que eu chorei, mas em todos os detalhes, em todos os dias, em todos os momentos, eu senti o Senhor comigo. Por que aconteceu isso comigo? Eu não sei. Como muitas coisas na nossa vida a gente não sabe o motivo. Mas eu quero dizer que aconteceu sim, aconteceu. E o Senhor estava comigo. Assim como ele estava com José, o Senhor estava comigo. E eu louvo o Senhor pela família que eu tenho, eu louvo o Senhor por tudo que eu passei, eu louvo o Senhor porque ele é um Deus vivo, ressurreto. Estamos na época da Páscoa e Páscoa é celebração de vida. E o Senhor nos deu vida através do seu Filho amado Jesus. Esse é o meu testemunho que eu gostaria de registrar para quando meus filhos crescerem e puderem ouvir. É isso.